Neste episódio de A Savana da Mente, vamos falar sobre algo com que muitas pessoas secretamente lutam: sentir-se chato. Mas aqui está a verdade. Na maioria das vezes, não é a sua personalidade, são as suas habilidades de conversação. Esta gravação de áudio inclui legendas para que você possa acompanhar com mais intenção e absorver as ideias no seu próprio ritmo. Você já saiu de uma conversa se sentindo invisível, como se suas palavras tivessem flutuado no ar e desaparecido? Você não foi rude, você não foi estranho, mas, de alguma forma, você sentiu que não importava, como se fosse esquecível. E talvez, lá no fundo do seu peito, você se perguntou: eu sou apenas chato? Vamos fazer uma pausa aqui, porque essa pergunta silenciosa e assustadora persiste para muitas pessoas. Pessoas como você, que se importam profundamente, pensam profundamente e sentem tudo, mas lutam para traduzir isso em conexão. Então, antes de prosseguirmos, vamos deixar uma coisa clara: você não é chato, você apenas não tem prática. Não na vida, ou em pensamentos, ou em ideias, mas em uma habilidade específica e poderosa: conversação. Agora, eu sei que essa palavra provavelmente parece pequena. Conversa. Realmente, esse é o problema? Sim, mas me escute, porque o que você chama de chato pode ser apenas uma habilidade subdesenvolvida para manter o espaço, contar histórias, construir pontes com suas palavras. E isso é uma habilidade, não uma característica de personalidade. Mas a mentira é persistente, não é? Em algum momento, você começou a acreditar que, se as pessoas não respondiam a você, o problema era você. Você se convenceu de que ser ignorado era a prova de que você não era interessante, ou agradável, ou carismático o suficiente. Você internalizou o silêncio como vergonha. Então, você parou de tentar, parou de iniciar, parou de contribuir, começou a encolher, e lentamente você se desvaneceu no plano de fundo da sua própria vida. Vamos rebobinar essa história. Vamos fazer a pergunta real: quem te ensinou a se conectar? Não apenas a falar, mas a se conectar, porque a maioria de nós não aprendeu isso. Fomos ensinados a falar quando nos falassem, a não interromper, a ser gentis e educados, mas ninguém nos mostrou como engajar, como fazer perguntas curiosas, como ouvir com a intenção de entender, não apenas de responder, como nos compartilhar de maneiras que pareçam autênticas, não performáticas. Não nos deram ferramentas, nos deram silêncio e depois nos fizeram sentir culpados quando não sabíamos o que fazer com ele. Então, deixe-me dizer isso novamente: você não é chato, você apenas nunca recebeu um mapa, e isso não é sua culpa. Mas agora que você está aqui, pode ser sua responsabilidade, porque a conversação não é mágica, é um músculo. Você o constrói, você o alonga, você o exercita através da prática. Cada conexão é uma repetição, cada silêncio constrangedor, um conjunto. E com o tempo, com a orientação certa, você começa a aprender que a conversação não é sobre deslumbrar as pessoas, é sobre estar presente com elas. Verdades para a conexão genuína. Então, se você está se sentindo preso, vamos olhar algumas verdades juntos. Não para julgar, não para envergonhar, apenas para entender. Verdade número 1. Você provavelmente está se esforçando demais para parecer interessante em vez de estar interessado. Pense nisso. Quando você está na sua cabeça pensando no que dizer a seguir, você não está com a outra pessoa, você está com o seu medo. A mágica acontece quando você muda seu foco de tentar impressionar para ser curioso. Faça perguntas mais profundas, reflita o que você ouve, deixe a outra pessoa se sentir vista, porque a conexão não é construída pela performance, é construída pelo testemunho. Verdade número 2. Você pode estar se auto-editando demais em tempo real. Você pensa em algo, então instantaneamente questiona: isso é bobo? Eles vão se importar? É o momento certo? Então, você não diz nada, e o silêncio cresce. Mas aqui está a coisa: a maioria das pessoas não se lembram exatamente do que você disse. Elas se lembram de como você as fez sentir. Se sua energia diz: eu confio em mim mesmo, elas também confiarão em você. Deixe ser imperfeito, deixe ser bagunçado, mas deixe ser real. Verdade número 3. Você não precisa ser engraçado ou brilhante para ser impactante. Você só precisa ser humano. Compartilhe uma história, mesmo uma simples. Fale sobre algo que te emocionou, te fez rir, te fez pensar. Você não precisa de um grande final, você precisa de presença e da coragem de mostrar um pedacinho do seu mundo. O coração da questão. No entanto, aqui está o problema central, e é o que a maioria das pessoas nunca vê. Em algum momento, você associou seu valor às suas palavras.
Então, quando as pessoas não respondiam da maneira que você esperava, você tomava isso como um veredito, uma rejeição, uma confirmação silenciosa do seu medo. E esse medo começou a escrever sua identidade. Não sou uma pessoa sociável, eu simplesmente não sei o que dizer, sou muito quieto. Mas nada disso é a sua verdade. É apenas a sua defesa, um mecanismo de enfrentamento que você desenvolveu para se proteger da vulnerabilidade, dos erros, de ser incompreendido. Mas deixe-me perguntar, e se a conexão valer esse risco? E se um momento corajoso, desajeitado e autêntico for tudo o que é preciso para abrir uma porta? Nem toda conversa fluirá, nem toda pessoa irá te entender. Mas isso não significa que você não tem valor. Isso apenas significa que você ainda está aprendendo a compartilhá-lo. Um caminho para a frente. Então, o que você pode fazer? Aqui está um caminho a seguir. Comece com a microprática. Pergunte a um estranho como está o dia dele. Elogie a energia de alguém. Mande uma mensagem para um amigo com algo aleatório. Não precisa ser perfeito, apenas real. Seja um pouco mais corajoso do que seu medo quer que você seja. Em seguida, pratique contar histórias. Escolha pequenos momentos da sua vida. Aprenda a contá-los com sentimento, ritmo e coração, não para ser divertido, mas para ser invitativo. Deixe as pessoas entrarem. E, finalmente, construa seus músculos de escuta. A maioria das pessoas não precisam da resposta perfeita. Elas precisam se sentir ouvidas. Repita o que elas dizem, valide suas emoções, faça perguntas de acompanhamento, faça a conversa sobre nós, não apenas sobre você. E quando ainda parecer difícil, pause, respire, lembre-se. Isso não significa que eu sou chato, significa apenas que ainda estou me desdobrando, ainda estou aprendendo, ainda sou corajoso o suficiente. Então, é aqui que eu te deixo, não com uma solução, mas com uma reflexão. Se você já se sentiu como se desaparecesse em uma sala cheia de pessoas, talvez não seja que você seja muito quieto, talvez sua voz ainda esteja aprendendo a confiar em si mesma, talvez suas histórias estejam esperando sua permissão para serem contadas. E talvez as pessoas que você tem procurado, sabe, as que realmente irão te ver, estão lá fora, mas elas precisam que você se manifestem. Então, o que aconteceria se hoje você parasse de esperar ser interessante e começasse a estar interessado? Não em performar, mas em conectar. Não em fazer tudo perfeito, mas em estar presente. Isso mudaria a maneira como você se vê? Porque eu acho que sim. E ei, você não está sozinho nisso. Estamos todos aprendendo a ser ouvidos, a nos sentir vistos, a nos conectar sem nos perder. Então, se isso ressoou com você, deixe um comentário, compartilhe uma história, deixe que este seja um espaço onde sua voz pertence, porque ela pertence. Você não é chato, você está apenas começando, e não há nada mais interessante do que alguém que finalmente acredita nisso. Assine para mais verdades reflexivas. Sua história importa.